Com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas tendem a se alimentar de forma errada. E os exageros na alimentação podem causar sérios problemas. Por isso, para nos ajudar com dicas importantes para esse período, eu converso hoje com o cardiologista Ricardo Costa, que já está conectado com a gente. Boa noite, doutor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Revista Novo Tempo. Boa noite, Darcy. É um prazer falar com vocês novamente e com todos os telespectadores da Rede Novo Tempo. Legal. Doutor, existem algumas pessoas em especial que precisam redobrar os cuidados na hora das ceias de fim de ano aí? Sem dúvida, esse momento da ceia de final de ano é um momento de alegria, de confraternização, de reflexão, onde as famílias estão juntas e tem tudo para ser um momento também saudável, de saúde. Mas, infelizmente, esse é um momento que às vezes vem acompanhado de excessos. E os excessos devem ser evitados, porque podem prejudicar o nosso corpo. Aqueles indivíduos que já sofrem de alguma doença do coração, aqueles indivíduos que têm fatores de risco já importantes, eles devem sim redobrar seus cuidados, evitar os excessos, manter a sua medicação em dia. E para todos, não devemos abandonar os bons hábitos, os hábitos saudáveis de saúde. Quais são eles? Nós devemos manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. A alimentação mais natural, com alimentos integrais, sempre é melhor para o nosso corpo, para a manutenção da nossa saúde. Manter a atividade física, manter o sono em dia e evitar aquilo que a gente sabe que prejudica o nosso corpo, como, por exemplo, o álcool, como o cigarro e como alimentos que não são saudáveis. Certo, doutor, esses são alguns exemplos práticos de cuidados a serem tomados? Esses são exemplos práticos a serem tomados. Então, essa nossa rotina ela deve sempre buscar preservar a nossa saúde e os hábitos bons de saúde, hábitos saudáveis, todos nós sabemos quais são. Isso nos leva a ter um menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Para aqueles indivíduos que já têm fatores de risco, isso também minimiza o risco de problemas acontecerem. E se nós, mesmo assim, estivermos diante de uma situação de risco, uma situação com uma suspeita, por exemplo, de um infarto, que é aquela entidade que mais mata no nosso país, que mais mata no mundo, dentro do conjunto das doenças cardiovasculares, é muito importante também estarmos atentos e alertas a buscarmos imediatamente um cuidado de saúde, um atendimento de emergência, porque podemos estar diante de uma situação que temos grande risco, risco até de vida. Então, são alertas que nós fazemos à população, buscando sempre, por um lado, a prevenção, mas se estivermos diante de uma situação de risco, que possamos buscar um atendimento imediato e reconhecer esses sinais e sintomas. Agora, quais são os riscos que essas pessoas podem estar correndo se não tomarem os devidos cuidados, doutor? Então, os riscos de desenvolvermos a doença cardiovascular e o infarto, eles são também bastante conhecidos. Pessoas mais velhas, elas têm um risco maior. Essa é uma doença, a doença da aterosclerose, que vai desenvolvendo placas de gordura nos vasos e nas artérias do coração, no caso, artérias coronárias, elas vão progredindo ao longo do tempo, então a cada década de vida esse risco aumenta. Aqueles indivíduos que têm na sua família, que trazem na sua genética um histórico de doença importante já, seja do infarto, seja do acidente vascular encefálico, também são indivíduos que têm um risco maior, principalmente se o pai, a mãe ou algum parente direto teve uma manifestação como infarto, uma fase muito precoce da vida. Além disso, situações como a pressão alta, a hipertensão, o colesterol elevado, a chamada dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, hábitos ruins como o cigarro, que é um verdadeiro veneno para o nosso corpo, principalmente para o nosso coração, o excesso de peso, a falta de atividade física, o sedentarismo, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento da doença do coração e um risco maior para o infarto. Existem algumas estimativas que mostram até um percentual que pode acontecer um risco a partir de cada década de vida, mas é importante termos sempre o alerta.
mesmo que nós não estejamos nessa faixa, podemos sofrer eventualmente um problema. Então, além da avaliação de risco, é importante sabermos o que fazer se tivermos diante de uma suspeita. Qual é essa suspeita? Se você me permite, eu vou aqui reforçar. Sim. Quais são os sinais e sintomas suspeitos de um infarto? Principalmente a dor no peito, o que mais se destaca, aquela dor em queimação, ou uma dor opressiva que vem acompanhada de um mal-estar muito grande, fraqueza, cansaço, uma sudorese fria, aquele suor frio, são sintomas que, se forem persistentes e houver fator de risco associados, são extremamente suspeitos de uma situação como infarto. Então, nessa condição, como nós comentamos, deve-se buscar imediatamente um cuidado de saúde, porque podemos estar diante de uma emergência cardiovascular. E o não atendimento ou um atendimento muito retardado numa situação como essa pode levar a grave risco, risco de morte e também risco de sequelas muito graves que podem limitar a qualidade de vida e a longevidade no futuro. Tá certo, doutor. Obrigada pelas recomendações. Tá dado o recado aí. Nada de exagero, viu, minha gente? Obrigada, doutor. Boas festas para o senhor. Um grande abraço para vocês e todos os telespectadores e que todos tenhamos um final de ano com muita saúde. Um grande abraço. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.